Giro a informação com Magna Santana. Jornal da Fam. Os nossos repórteres em ação. Oi, Narciso Machado. Agora sim, voltando para o destaque dado por você já logo cedo dessa entrevista com a vice-governadora do estado de Sergipe, Eliane Aquino. Vamos reduzir aqui o som para não dar aqui a microfonia, gente. Deixa eu ver aqui, alguma coisa dando microfonia. Pronto. A vice-governadora Eliane Aquino já está aqui ao meu lado. E, Narciso, vamos direto ao ponto, viu? Porque chegando aqui nesse trânsito de chuva e tempo nublado é uma loucura. A informação já aqui de Eliane Aquino confirmando a sua pré-candidatura a deputada federal. A gente já viu alguma coisa já sua e vídeo, confirma, é isso mesmo, aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, vice-governadora, nos estúdios Narciso Machado. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os sergipanos e sergipanas. É verdade, né? A gente começou realmente a passar essa informação até para poder diminuir os boatos que ficam sempre muito envolvidos com o meu nome. E nós lançamos, uma pré-candidatura a deputada federal para ajudar o nosso país, para ajudar Sergipe, para a gente ir em busca desse novo esperançar que o Brasil tanto está precisando, né, Magno? Então, essa confirmação agora, podemos até dizer que em primeira mão aqui em entrevista, lhe agradeço por escolher o nosso programa e nessa entrevista está passando essa informação, porque muito burburinho e recentemente surgiu até uma história de uma possibilidade de seu nome aí também ir para a disputa ao Senado. Então, completamente descartado aí. Na realidade, os burburinhos já saíram de todas as formas, né? Que Eliane seria candidata ao governo, que Eliane seria deputada federal, que Eliane seria candidata ao Senado. E tudo especulação, porque na realidade não houve absolutamente nada, nenhuma pactuação em relação a esses outros assuntos, a não ser de deputada federal, que foi o que eu e as pessoas que trabalham comigo resolvemos que nós seríamos, entendeu? Por todas as questões que nós estamos passando nos últimos tempos. Então, é interessante que você explique, então, por que então, a escolha pela Câmara Federal? Porque hoje, nesse cenário desses 7 últimos anos que o Brasil está vivendo, nós estamos vivendo um grande problema econômico e social no nosso país, né? Nós estamos vendo o aumento das desigualdades em todos os quesitos e principalmente quando a gente olha a população jovem, mulheres, negros, pessoas com deficiência. E nós sabemos o papel que o Congresso Nacional tem. Sabe? Eu tenho muita esperança que 2022 nós teremos um ano de muita sabedoria da população brasileira, sabe, por conta de todo esse cenário que nós estamos vivendo nos últimos 7 anos. E nós sabemos o quanto que ninguém governa sozinho, que o quanto que o Congresso Nacional, o Parlamento, tem um papel fundamental para o nosso país. E nessa esperança de ajudar o Brasil, sabe, eu coloquei meu nome à disposição do meu futuro presidente, à disposição do meu partido, sabe, que é o Partido dos Trabalhadores, e em busca dessa luta, para ajudar o Brasil. Em alguns momentos lá atrás, você chegou até a cogitar deixar completamente até a vida pública, cuidar da tua vida, cuidar dos teus filhos, que precisam muito, é necessário a sua presença nesse sentido, mas o que exatamente lhe tocou mais? A prisão do Lula lá atrás, e de repente algum pedido específico dele, essa questão do espaço mesmo das mulheres, pandemia, governo Bolsonaro, o que mexeu com você mais profundamente? Você já respondeu. Tudo isso que você está falando, na hora que a gente entra na política pública, a gente entra ou com o pensamento de crescer o seu projeto pessoal olhando para o próprio umbigo, ou a gente vai tendo cada vez mais consciência, sabe, do que nos envolve, das nossas lutas, das nossas causas. E é muito difícil quando a gente tem consciência das nossas causas, sabe, a gente simplesmente desistir, né? Eu tenho uma gratidão gigantesca pelo povo sergipano,
sabe, ao povo sergipano. E eu sei o quanto que eu preciso trabalhar por eles. Eu tenho, além das minhas causas pessoais, que é a infância, as mulheres, a população negra, eu adquiri, e a gente acaba que ao longo de toda a vivência, principalmente dentro, né, do setor público, a gente convivendo com as pessoas, a gente vendo todo esse cenário que o país está vivendo, não tem como a gente simplesmente fechar os olhos. Só se formos muito egoístas, sabe? E é por isso que eu falo que eu tenho muita esperança na população brasileira que realmente consiga analisar o que nós estamos vivenciando com muita clareza, para que a gente não erre novamente. E além de todas essas bandeiras que eu já tinha na minha vida, eu adquiri mais uma, que é a da pessoa com deficiência, por conta do meu olhar, principalmente como mãe, sabe? Então, se nós estamos falando de jovens, de mulheres, de pessoas negras, sabe, que estão vivendo com muitas dificuldades, imagine as pessoas com deficiência. Então, o que eu quero é andar nesses municípios, sabe, chamando a atenção das pessoas, chamando a atenção das mulheres principalmente, do quanto que nós precisamos, sabe, estarmos na política, o quanto que nós precisamos entrar de verdade, mesmo com todas as dificuldades. E hoje, Magna, assim, eu fiz questão de pedir licença, sabe, de falar com o Narciso e com você, porque eu queria você aqui, porque eu queria uma mulher, sabe, que é uma grande profissional da imprensa sergipana e que também sabe o que é ser mulher, né? Então, o que nós queremos é fazer com que as mulheres se despertem para isso, para falar assim, não adianta a gente querer mudança nas nossas vidas sem a gente olhar para a política, sem a gente entender o papel real que a política tem nas nossas vidas. Então, esse discurso, eu não gosto de política, eu não quero falar sobre política, é o pior caminho, sabe? Se eu quero muito mais mulheres nos espaços de poder, a gente precisa de união, a gente precisa construir esses caminhos para que a gente não ache que é uma coisa bacana, em pleno século XXI, quando a gente escuta, é a primeira mulher a assumir tal cargo, sabe? Eu não olho... Comum ouvir. Muito. E isso eu me deparei com isso na primeira vez que Edivaldo me deixou assumir a prefeitura de Aracaju e que eu estava lá no bairro Santa Maria e a jornalista chegou e a primeira pergunta que fez para mim assim, qual a importância de termos pela primeira vez na história de Aracaju uma prefeita uma prefeita mulher assumindo a prefeitura de Aracaju. E aí eu fiz a minha resposta e fiquei incomodada depois com a minha resposta. E depois, quando eu parei para pensar, eu falei assim, não é uma coisa bacana, é uma coisa vergonhosa. Sabe? Na altura, desde que o Brasil foi criado, com todas as mulheres, nós somos a maioria no país, nós somos as mulheres que mais de 50% são as chefes de família que conduzem as suas famílias, e a gente, em pleno século XXI, a gente está ainda achando muito importante sermos as primeiras. Então, assim, nós estamos muito atrasadas. Nós queremos realmente que isso seja entendido na população, na cabeça da população, que nós precisamos muito mais disso. E que não adianta só o discurso, né? Só delegar, né? Ela ter condição de também fazer e acontecer. Pois não, Narciso? Mais uma vez, bom dia, vice-governadora Eliane Aquino, Magna. Eu queria voltar ao ponto inicial, quando ela falava das especulações sobre, inclusive, o nome ter sido levantado para uma possível candidatura ao Senado. Em entrevistas, o governador Belivaldo Chagas disse que em alguns momentos Eliane, inclusive, foi portadora de recados do presidente Lula para Belivaldo sobre esse possível encontro. Eu pergunto, Eliane Aquino, antes de Belivaldo ir a Lula, teve algum encontro com Belivaldo? Foi questionada sobre isso? Foi consultada sobre este encontro? Foi uma incentivadora desta ida de Belivaldo a Lula? Tinha conhecimento de que o nome dela poderia ser colocado neste papo entre os dois como uma possível candidatura ao Senado? Como é que ela viu toda essa repercussão? Não tinha. Sabe? Eu quero falar que o meu papel nesse cenário foi quando, se eu não me engano, não lembro se foi setembro ou outubro, que teve uma reunião em Brasília dos governadores do PT, sabe, do Nordeste, com o presidente Lula,
E lá ele foi falando sobre cada estado, perguntando, ouvindo. E num determinado momento, quando chegou na minha vez, eu perguntei para ele assim, presidente, o senhor já visitou 6 estados do Nordeste, sabe? Mas ficaram faltando ainda 3. Quando é que o senhor vai? O senhor ainda vai esse ano ou só no ano que vem? Aí ele pegou e falou bem assim, que isso era em 2021, que não teria como mais ir no ano de 2021, porque teriam viagens internacionais a fazer. Mas que chamaria os 3 estados, sabe, restantes para fazer uma conversa. Inclusive, nesse momento, o Rui Costa, tanto o Rui Costa como o Wellington Dias, como Fátima Bezerra, falaram realmente do papel desses governadores que não estavam ali, elogiaram, falaram sobre o papel deles perante o consórcio do Nordeste e, inclusive, falaram com o presidente que achava muito importante realmente ele conversar com esses governadores. Tanto é que da semana passada para cá, ele conversou com Sergipe, Paraíba e Alagoas. Entendeu? Então era algo que já estava planejado, esse burburinho todo, isso, né, Narciso? Exatamente. Já estava planejado e é extremamente importante que o Lula converse com todos. Verdade. Né? Faz parte desse momento da política essa conversa com todas as lideranças, então, na opinião da Eliane Aquino. Sim, claro. Agora, Eliane, uma outra situação. Eu observei nas suas redes sociais o seu discurso no encontro do PT que houve este final de semana, o encontro de diretórios aí do Partido dos Trabalhadores. Há um momento da sua fala em que você menciona resultados positivos da diminuição da pobreza no governo Belivaldo Chagas. E aí eu questiono, Eliane Aquino, por ser vice-governadora, se sente entre a cruz e a espada, se sente na berlinda com esse rompimento do PT com o governo Belivaldo? Olha, é claro que não é uma situação confortável, sabe? Porque uma é o meu partido e outra é um projeto que eu entrei através do meu partido para fazer parte. Então, realmente não é uma situação fácil, mas eu tenho muita tranquilidade e muito respeito por onde eu estou, pelo que eu faço, pelo que eu construí até hoje, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com erros e acertos. E eu vou levar esse projeto até o fim, entendeu? Então, o que eu quero é que todo mundo entenda que nós estamos num momento muito difícil do país, né? Há 7 anos que nós estamos vivendo uma grande crise e que isso reflete 100% nos estados e nos municípios. Então, nós precisamos ter responsabilidade nesse momento, seja Eliane Aquino, seja o governador, sejam os partidos, porque nós temos que ter a responsabilidade com o país e com o Sergipe. Perfeito. Então, não dá para a gente ficar, sabe, torcendo para que o pior aconteça, né? Eliane, Magna... Me perdoe, Narciso, só por conta do que você questionou sobre essa posição, a partir do momento em que o PT, Rogério Carvalho, resolve aí encarar essa pré-candidatura e se afastar, não esperando a escolha do agrupamento, e aí diz, não, eu vou atrás do meu projeto, o PT tem que ter candidatura própria e é candidato ao governo do Estado. Isso tem ficado desconfortável você dentro do governo? Como é que tem sido essa relação, inclusive até com o próprio governador Belivaldo? Não tem ficado desconfortável, sabe? Algumas vezes que eu conversei com o governador e eu tenho dito para ele assim, governador Belivaldo, né, que eu chamei de Belivaldo, você sabe que eu sou do PT, que eu estarei com o PT. E ele, todas as vezes que a gente conversou sobre isso, ele fala, eu sei que você tem que estar, sabe? Então, a gente tem uma relação de muito respeito e ele nunca falou absolutamente nada em relação ao contrário para mim, de me trazer para o outro lado, de me incentivar a não estar com o PT, nunca houve. Magna e Eliane, depois da ida de Belivaldo, foi Rogério a este encontro com Lula. De lá, Rogério voltou com uma matéria com a informação de que Lula trouxe a afirmação de que Sergipe merece um governador do PT.
Ontem aqui no Jornal da Fã, Rogério disse no finalzinho da entrevista que ele entendia, que ele não compreendia petistas que não entendiam a necessidade de, neste momento, Sergipe ter um governador do PT, ou poder ter um governador do PT, com a possibilidade de ter um presidente do PT. Que quem pensa ao contrário dessa possibilidade não quer o bem de Sergipe. Como é que a Eliane viu esse desfecho? Na realidade, eu nem vi, não escutei a entrevista dele ontem e, sinceramente, não sei o que ele quis dizer com isso, sabe? Mas o que eu digo, que nós, eu enquanto Eliane, petista, eu sei o quanto que a população tem vontade de ver o PT retornando ao governo do Estado, principalmente pela referência muito forte que foram os governos de Marcelo Deda. Então, a minha esperança é que a gente tenha esse referencial muito forte, sabe? Porque nós tivemos uma das melhores gestões desse país. Nós tivemos um governador que é extremamente comprometido com a população sergipana, sabe? E que com certeza é isso que eu quero, sabe? A fazer com que nós tenhamos novamente um governo que seja melhor, sabe, do que foi lá atrás. E o principal objetivo hoje é o projeto Lula, né? Nós não podemos esquecer isso. Nós temos hoje um referencial de retorno, sabe, com a força com Lula. Quando você para pensar, desde 2016, desde o golpe da presidenta Dilma, o que foi acontecendo com esse país, sabe, com um papel muito forte também de outros setores, além dos políticos, sabe, que acreditaram num país que seria diferente. E de 2016 para cá, o Brasil só caiu em todos os índices econômicos e sociais. Então, hoje, nós temos um projeto que tem que ser além de qualquer outra, de candidatura minha, de Rogério, de João Daniel, de Belivaldo, de quem quer que seja. Porque hoje nós temos um retorno, um provável retorno do projeto presidente Lula, sabe? E isso está em primeiro lugar. Então, é lógico que onde nós pudermos termos candidaturas do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores vai investir nisso, seja para a Casa Legislativa, seja para o Executivo, entendeu? E principalmente para Câmara e Senado, sabe? Porque a gente sabe que o Lula pode entrar e ele vai encontrar muitas dificuldades para reconstruir esse país, Magna, porque ele não vai pegar nem um terço do país como ele pegou lá atrás e que já pegou ruim, mas que conseguiu melhorar todos os índices. Agora não. Agora é um processo de reconstrução mesmo, e que o próprio Lula tem muita noção, sabe, do que ele vai encontrar. Então, o que a gente precisa realmente é ter uma articulação, é ter muita sabedoria, é ter muito compromisso com o nosso Estado e com o nosso Brasil. Magna, uma última pergunta sobre este assunto, que eu sei que tem outras pautas para a gente tratar com a Eliane. O nome é Belivaldo Chagas, melhor dizendo, antes do nome de Rogério, porque era para esse nome que eu iria. O governo Belivaldo Chagas tem algo do legado do governo de Marcelo Deda, na opinião de Eliane Aquino? Como é que ela avalia o governo Belivaldo Chagas no sentido deste legado que ela defende do ex-governador Marcelo Deda? E, no momento presente, dentro dessa conjuntura do PT, Rogério Carvalho personifica esse projeto de Marcelo Deda que ela defende, ou que é o nome dentro do partido que mais defende esse legado? Narciso, eu vou te responder que para mim é muito difícil te responder isso. Até mesmo porque eu sou super suspeita. Para mim foi a melhor gestão que houve, sabe? Então, a minha resposta talvez seja diferente de muitas das outras pessoas. Então, é difícil eu responder isso para você. Porque o referencial dele, sabe, na minha vida enquanto cidadã, enquanto mulher, sabe, enquanto gestora, o referencial que eu tenho da gestão dele é muito forte, sabe? Então é difícil para mim te responder isso, talvez com uma análise fria. E não foi possível essa sequência desse legado nessa gestão a qual você fez parte, e que está fazendo parte como vice-governadora? Quais os obstáculos, quais as dificuldades? Eu acho que muita coisa
teve sequência. Porque se você parar para pensar, os programas e projetos que foram capitaneados por Marcelo Deda, eles vieram até pouco tempo. Então não tem como falar que não houve, né? Que não houve uma sequência. E Rogério, Magna? E vai poder fazer isso? Não, vai poder não. Eu queria saber se Rogério personifica este legado de Marcelo Deda. Foi a resposta que ela disse que é difícil responder, mas Narciso insiste. Aí eu acho que ele que precisa responder isso. Eu acho que toda a população sergipana, toda a militância petista espera isso. Espera a defesa desse legado. Sim, claro. Eliane, me veio na cabeça aqui agora, eu sei que a Eliane não gosta muito de entrar em polêmicas nas entrevistas, depois quando terminar a entrevista vem as mensagens, mas está tudo certo, na hora H a gente precisa perguntar. Houve um episódio lá atrás em que houve uma confusão entre Eliane, ficha de filiação, Rogério, presidente, enfim. Aquele fato deixou alguma marca na relação Eliane e Rogério? É algo que não foi superado? Porque a gente observa que, diferente de outros petistas, a Eliane não faz aquela defesa veemente assim desta pré-candidatura de Rogério ao governo do Estado. Ou é uma impressão apenas minha desta situação? Há marcas ou é apenas impressão? É impressão. Você pare de querer colocar lenha na fogueira, porque nós temos assuntos muito mais importantes a serem discutidos no nosso país e no Estado. Mas é só uma curiosidade. Há ou não há marca? Não. É impressão. Vamos tocar a vida. Certo. Vamos tocar a vida, porque até mesmo porque... E por que a Eliane não... faz mal para quem sente. E por que a Eliane não, de forma direta, não defende uma pré-candidatura do PT ao governo? Porque, como eu falei para você, nós estamos, em primeiro lugar, defendendo e trabalhando para o projeto Lula. Certo. Sabe? A partir daí, as outras decisões serão tomadas. Entendeu? Mas, como eu repeti, já falei aqui para você e vou repetir, nós temos projeto do PT para governar estados e parlamentares que também entrarão para ajudar o presidente Lula. Então, é uma questão lógica. Sabe? Você recebe com muita naturalidade e foi muito tranquilo e até defendeu essa conversa do governador Belivaldo ao ex-presidente Lula. É para que ele também se some à construção desse projeto maior. Claro, sem sombra de dúvidas. Eu sei o quanto que o Lula precisa fazer todas essas conversas, o quanto que ele precisa realmente articular pelo país. Magna e Narciso, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós tivemos a última campanha, que eu não preciso dizer para vocês o quanto foi difícil, com mentiras, fake news, tudo de ruim que nós vivenciamos. E nós corremos o risco, nessa eleição agora, ser muito pior. Porque nós estamos vivenciando que temos um governo federal sem escrúpulos, né? E agora eles estão com a máquina na mão. Então, assim, tudo que nós vivenciamos de ruim na campanha passada, a gente não pode deixar que se repita agora nesse processo eleitoral. Então, quando eu falo que nós precisamos ter muita responsabilidade, muito juízo para a gente entender esse processo eleitoral, porque isso significa mais 4 anos, sabe, de esperança ou de sofrimento para a nossa gente. E é isso que eu peço, que a gente tenha muito juízo. Magna, eu recebo aqui mensagens de alguns ouvintes. A Lídia Anjos diz aqui que a candidatura de uma mulher negra de esquerda é muito importante na conjuntura atual. Vejo essa candidatura com excelentes bons olhos. Ficarei na torcida enquanto militante do movimento dos direitos humanos. Ela parabeniza aqui pela entrevista. Tenho também mensagens aqui de outros ouvintes. Deixa eu ver aqui, cadê a mensagem que chegou por aqui? O Carlinhos de Campo do Brito. Não, Carlinhos de Campo do Brito é sobre outro assunto aqui, não é para a Eliane. Cadê aqui? Meu Deus do céu, Maria Teles aqui. Parabéns, Sergipe, o nosso povo terá em Eliane uma voz em defesa das nossas lutas, dos nossos direitos. Estamos juntas. Mando um abraço também para você, Magna Santana, a Maria Teles. Recebo aqui a mensagem do Cleimar Cooper com uma pergunta para Eliane Aquino sobre a regulação da internet. Ele pergunta, pergunta a Eliane Aquino se ela é a favor de regular a internet, já que ela se mostra insatisfeita com o número de calúnias e fake news da última campanha. Magna Santana.
Pois é, Narciso, vamos lá a essa pergunta. Vou aproveitar também aqui um gancho que eu estava lembrando, Narciso, e você falou em legado, e de puxar muito. Você se lembra, Narciso, que lá atrás, com a morte de Marcelo Deda, chegaram até a querer mudar o nome de Eliane para Eliane Deda, insistindo nisso. E eu aproveito esse gancho. Eliane agora, que sempre foi vice-prefeita, candidata a vice-governadora, e agora é pré-candidata à Câmara Federal, a deputada federal. Então é uma candidatura sua. Não está indo aí nem de reboque, nem de sustentar coisa de ninguém. Então, e ela já foi reboque, foi, Magna? Rapaz, alguns chamam assim de reboque, de enfeite, decoração, né? Tem sempre muita história. Depois eu é que sou incendiário. Depois eu é que sou incendiário, viu? Não, é que já que você está assim, a gente está até numa mesa assim bonita, vamos colocar os pratos na mesa direitinho. Eu estou pegando sua carona, né? Você só está indo por causa de mim, né, Magna? Tá bom. Tá certo. Mas é verdade, a gente sempre, e eu fiz muitas perguntas, vai ser peça decorativa? Não vai? Eu sempre perguntei, né? Mas enfim, mas vamos lá. Então, essa história de legado, e aí a tentativa até de mudar seu nome. Eliane Aquino, em relação a esse legado de Marcelo Deda, que muita gente pega carona nele, como fica você, que é legítima, nesse caso, como viúva, esposa, viúva, mãe dos filhos dele? Antes de responder essa pergunta, eu quero falar para vocês dois, que enquanto vocês são incendiários, eu venho com a água. Eu sou a na história, entendeu? Então, é isso. É o seu perfil mesmo, não seria diferente. Em relação ao legado de Marcelo Deda, é algo que eu não preciso dizer o quanto que isso é importante para mim. E não só para mim, até mesmo porque hoje eu entendo que Marcelo Deda, ele precisa... Tá cortando, tá me ouvindo? Perfeitamente, tá saindo no ar, Magna. Fica à vontade. Ele precisa entrar para a história, sabe? Então, todos os nossos passos, desde o falecimento dele, com a criação do Instituto Marcelo Deda, com resgatar, sabe, toda essa história e a gente levando isso com informações através do Instagram, a criação do que foi feito para ele na cidade, as homenagens nos municípios do interior, o livro de discursos, que eu nem falei para vocês, que nós estamos trabalhando o livro de discursos, que vai ficar a coisa mais linda, que provavelmente eu acredito que mais no segundo semestre a gente consiga lançar. É uma forma de espalhar esse legado, sabe? Da mesma forma que eu tenho o maior orgulho, sabe, do sobrenome Deda, que os meus filhos, meus 2 filhos, carregam, e eu sempre falo para eles o quanto que é importante esse nome e esse legado, principalmente para João Marcelo. Meus filhos eram muito novos quando Marcelo se foi. João Marcelo tinha 10 anos de idade. Se eu tivesse deixado esse legado desaparecer, meu filho jamais iria conhecer a história do pai dele. E assim como tem João Marcelo, que hoje tem 18 anos de idade, nós temos vários e vários outros jovens, sabe? Várias pessoas entrando na política, que se a gente tivesse deixado isso se apagar, eles não conheceriam. Assim como meu próprio filho. Então, todo esse resgate desse legado, dessa história de Marcelo Deda, não é para Eliane, nunca foi para Eliane, sabe? Seria até muito mais fácil, talvez menos dolorido para mim, seria muito mais fácil ter deixado o vento levar. Mas eu sei quem foi Marcelo Deda. Eu sei o que foi que ele pensava, eu sei o amor que ele tinha por essa terra, eu sei o compromisso que ele tinha, sabe? E uma das minhas promessas para ele foi que enquanto eu estivesse por aqui, enquanto eu estivesse vida, ele não seria esquecido, eu contaria a história dele. E é isso que eu faço e carrego e vou fazer enquanto eu puder. Então, mas o legado dele não é meu, não é para mim, sabe? É para todos nós, é para toda a população sergipana. Se eu puder, é para toda a população brasileira. E só para você ter uma noção, Magda e Narciso, nós já tivemos uma média, assim, pelo menos umas 4 pessoas que fazem tese, sabe, dos seus trabalhos de TCC com a temática Marcelo Deda. Seja pelo discurso, seja pelo
pela gestão. Então, Magna, só para não esquecer da pergunta do Cleimar, viu, Magna, também. Certo. Peraí. E é isso que eu quero, porque eu fico imaginando, Narciso, o que seria da história dos grandes nomes que passaram por nossas vidas se não tivessem quem contasse a história. Então, com relação à regulação, aí, a regulação da internet. Só um segundo. E em relação ao nome, sabe, Eliane Deda, meu nome é Eliane Aquino, sabe? E eu vou carregar o referencial do que eu carrego na alma, no peito, sobre a gestão de Marcelo Deda, sabe? E trabalhar cada vez mais por essas minorias que faz parte da minha vida, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar. Perfeito. Sabe? Então, são essas políticas que eu quero. Na hora quando a gente fala que teremos mulheres que estarão ocupando espaços de poder, mas não como enfeite, não como decoração, nós precisamos fazer com que as mulheres realmente ocupem os espaços dela. E que muitas vezes não é só entrar para ajudar, é entrar para defender as suas causas, para fazer. Magna, 8h25, nós estamos com o horário bem apertado. Queria só que a gente respondesse ao ouvinte para que ele não ficasse sem resposta, né? Com relação à questão da regulação da internet em virtude das fake news. Ela é a favor ou contra? Sabe, a gente precisa entender que é preciso combater as fake news. Nós temos um marco regulatório, um marco legal no nosso país e que isso precisa acontecer. Sabe, tanto é que nas próprias discussões mesmo do Partido dos Trabalhadores, nós temos vários núcleos de apoio à política pública. E um dos núcleos é exatamente para discutir sobre esse marco legal da internet. Então é extremamente importante. Muito bem. Magna, à vontade aí para a sua última pergunta para que a gente possa finalizar. Pronto, então, com esse propósito, Eliane, de ocupação desse espaço e de não ir mais decorativa, mas de fazer e acontecer, você acredita que de repente as mulheres elas estariam mais conscientes de que acompanhar outra mulher, investir em outra mulher e ela também votar, ela também participar, ela também exercer esse papel é fundamental? Em primeiro lugar, eu nunca me vi como peça decorativa, sabe? Eu nunca participei e nem vou querer me sujeitar a ser uma peça decorativa em lugar nenhum. Então, segundo lugar, é o quanto que as nossas representações femininas ainda são pequenas no Brasil, né? Quando a gente para pensar assim, que numa relação de 198 países, o Brasil, eu não lembro agora o número exato, eu acho que é o 164, 154, sabe, na colocação. Então, ou seja, nós somos um dos piores índices de ocupação de mulheres nos espaços de poder. E isso precisa mudar, entendeu? Mas só vai mudar na hora que a gente tiver realmente essa consciência do quanto é necessário mudar, do quanto que as nossas pautas serão defendidas quando nós estivermos nesses espaços de poder. Porque por mais que os homens tenham vontade de ajudar ou de cuidar das mulheres, não é isso que nós queremos. Nós queremos educação, nós queremos emprego, nós queremos desenvolvimento social, nós queremos creche, que as mulheres possam ter em condições de entrarem no mercado de trabalho e ter um local seguro para deixar seus filhos, sabe? Nós precisamos fazer que a equiparação salarial entre homens e mulheres aconteça realmente. Porque na hora quando a gente pega, sabe, a diferença mesmo de salário de homens e mulheres, sabe, só aí já existe uma diferença. E quando você para olhar das mulheres negras, a diferença ainda é muito maior. Então a luta é muito grande, a luta precisa ser de todos nós. E eu tenho certeza absoluta, assim, olha, que o meu processo não será um processo Eliane Aquino, será um processo coletivo, sabe? Eu quero representar todas essas mulheres que é muito bacana, assim, que na hora quando eu falo estou pronta para essa decisão, o que eu mais tenho recebido de volta é estamos prontas. E é isso que eu quero. Obrigada, Eliane, por essa entrevista, por escolher o nosso programa, né, Narciso, para conceder essa entrevista, para dar essa notícia agora sim oficial, né, do teu desejo, da tua decisão
né, de ser pré-candidata, porque a gente tem que falar ainda em pré-candidatura, a deputada federal. Nós vamos estar acompanhando, na medida aí do que a legislação permitir, acompanhar todos os processos, seu e de tantos outros, mas muito obrigada mesmo. Agradecer, viu, Magna, aí a comandante do Corpo de Bombeiros, Eliane Aquino. Olha, pois é, e olha, é água, viu, que tem aqui, esse problema de água aqui, já tem mesmo bastante, fora que tá vindo lá de cima, essa natureza. Obrigada, Eliane, suas palavras finais. Eu que agradeço, um beijo enorme para todos vocês. E para finalizar, eu só quero mandar um recado. A nossa Covid, a nossa não, porque eu não quero que ela seja nossa não, mas a Covid ainda está muito em alta. Nós estamos ainda com um índice de transmissão enorme. Então, por mais que sejamos todos cansados dela, ela não se cansou de nós de jeito nenhum. Então, muito cuidado, sabe? Não relaxem com os cuidados necessários, com os protocolos, com o uso da máscara. Evitem aglomerações, porque nós já começamos a ter o maior índice de internações, sabe? E já começamos a ter um aumento no número de óbitos. Então, por favor, cuidem-se. Narciso, um beijo no seu coração, um beijo aí a toda a emissora. Quero mandar um abraço para o Sandro também, Sandro Edmiro. Eliane, E obrigado. Uma última pergunta. E um beijo também, para toda a corporação do Corpo de Bombeiros, a qual eu já faço parte deles há muito tempo. Uma última pergunta. Rogério Carvalho é o melhor nome do PT para a disputa do governo do Estado? Qualquer nome do PT vai ser o melhor nome em todos os momentos. Um abraço. Viu?